Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha madrasta tentou roubar meu fundo universitário, que meu pai me ofereceu e depois me expulsou de casa após me acusar de comportamento inadequado. Tenho 18 anos, sou homem, e estou em uma situação muito difícil com minha madrasta Megan, de 40 anos, em relação ao meu fundo universitário. Tudo isso me levou a questionar muitas coisas. Esta é uma história longa e complicada, então, por favor, tenha paciência comigo. Um pouco de contexto: meus pais se divorciaram quando eu tinha 10 anos. Foi uma separação muito dolorosa que me deixou sentindo perdido e sozinho por muito tempo. Meu pai, de 45 anos, se casou novamente com Megan quando eu tinha 14 anos, e ela trouxe 2 filhos de seu casamento anterior para nossa família, Jack, de 16 anos, e Emma, de 13 anos. A transição não foi nada fácil, e nunca chegamos a nos sentir como uma unidade familiar coesa, apesar dos constantes esforços de Megan para promover a ideia de que éramos uma grande família feliz. Sempre fui um bom estudante, mantendo uma média de 3,8 média de notas, durante todo o ensino médio. Meu sonho é frequentar uma universidade prestigiosa e estudar engenharia. Participei do clube de robótica, onde ganhei várias competições, e fui voluntário no abrigo de animais local nos últimos 3 anos. Meu pai sempre apoiou minhas metas acadêmicas, pelo menos até recentemente. Há alguns meses, quando eu estava começando a me inscrever para as universidades, meu pai sentou-se comigo para conversar. Ele me contou sobre um fundo universitário substancial que ele vinha economizando para mim desde que nasci. Era o suficiente para cobrir a matrícula e as despesas de vida na maioria das universidades de alto nível. Fiquei emocionado, sentindo que todo o meu esforço finalmente estava valendo a pena e que meus sonhos estavam ao alcance. Passamos horas naquela noite conversando sobre diferentes universidades, discutindo programas e planejando visitas aos campi. Foi uma das melhores conversas que tive com meu pai em anos. O problema começou quando Megan descobriu sobre o fundo universitário. No início, foi sutil. Um dia, ela me encurralou na cozinha uma manhã, quando meu pai já tinha saído para trabalhar. Seu tom parecia casual, mas havia uma ponta de dureza em suas palavras. Ela disse coisas como: "Você sabe, quando eu tinha sua idade, trabalhei para pagar minha faculdade. Peguei empréstimos e trabalhei em empregos de meio período. Isso realmente me ensinou o valor do dinheiro." Tentei desconsiderar, dizendo-lhe que também planejava conseguir um trabalho de meio período para cobrir as despesas extras, mas Megan respondeu: "Mas você não precisa fazer isso, não é? Não com todo esse dinheiro sendo dado a você." A partir daquele momento, os comentários de Megan se tornaram mais frequentes e diretos. Ela começou a contar histórias de pessoas que se fizeram sozinhas durante o jantar, sempre com um olhar significativo na minha direção. Ela falava sobre o filho de sua amiga, que trabalhava em 3 empregos para pagar sua faculdade de engenharia, ou sobre sua prima, que pagou seus empréstimos estudantis em tempo recorde e agora é uma empresária de sucesso. Essas histórias se tornaram uma característica comum em nossa mesa de jantar, sempre acompanhadas de comentários sobre responsabilidade e o valor do trabalho duro. Meu pai assentia, aparentemente alheio à implicação de que eu, de alguma forma, era menos responsável ou trabalhador por aceitar a ajuda dele. O pior foi quando Megan começou a manipular meu pai. Eu a ouvi falando com ele sobre como me dar o dinheiro poderia prejudicar meu crescimento ou me tornar dependente. Ela continuava insistindo na ideia de que eu deveria pagar minha faculdade ou pegar empréstimos como todos os outros. Uma noite, ouvi-os falando em seu quarto. Megan dizia: "Estou apenas preocupada com ele, querido. Dar-lhe todo esse dinheiro, você não acha que isso pode deixá-lo preguiçoso? Talvez devêssemos considerar reduzir o fundo ou pagar apenas a matrícula, mas não as despesas de vida." Para meu horror, meu pai disse algo sobre como ele sempre planejou me ajudar com a faculdade, mas também reconheceu que Megan poderia ter razão sobre o valor de trabalhar para conquistar as coisas. Desde então, meu pai começou a vacilar. Ele começou a fazer comentários sobre a possibilidade de reduzir o fundo ou pagar apenas a matrícula, mas não as despesas de vida. Era como se ele tivesse esquecido todas as nossas conversas anteriores sobre meu futuro e todas as suas promessas de apoio. Tentei falar com minha mãe sobre isso, mas ela e meu pai mal se comunicam. Quando expliquei a situação a ela pelo telefone, ela ficou irritada e me disse para me defender e não deixar que aquela mulher me dominasse. É fácil para ela dizer isso, pois não tem que conviver com Megan. O conselho da minha mãe, embora bem intencionado, não me ajuda a lidar com a tensão diária em casa.
Na semana passada, as coisas chegaram ao limite quando ouvi Megan falando com Jack na cozinha. Eu estava a caminho do meu quarto quando ouvi Megan dizer: "Não se preocupe com a faculdade, querido. Estou trabalhando para redirecionar parte do fundo universitário do seu meio-irmão para o seu futuro. Não é justo que ele receba uma quantia tão grande quando você e Emma não terão isso." Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Megan não estava apenas tentando tirar meu fundo universitário, mas estava ativamente trabalhando para dar isso aos seus próprios filhos. A injustiça disso me enfureceu. Sem pensar, entrei na cozinha e a confrontei. Os olhos de Megan se arregalaram de surpresa. "Você estava escutando?" perguntou ela. Eu estava muito irritado para me importar com sua acusação. "O que você quer dizer com trabalhando no meu fundo universitário? Esse é o dinheiro que o papai tem economizado para mim desde que nasci." A expressão de Megan endureceu. "Estou apenas tentando garantir que todas as crianças desta família sejam tratadas de maneira justa", disse ela. "Não é certo que você receba uma quantia tão grande quando Jack e Emma não terão a mesma oportunidade." Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. "Mas esse dinheiro não é seu para redistribuir", argumentei. "O papai economizou isso para mim muito antes de você estar na imagem." Megan ficou irritada e disse: "Cuidado com o seu tom, jovem. Você está sendo incrivelmente egoísta agora. Você sequer considerou o futuro de seus meio-irmãos?" Eu me senti como se estivesse enlouquecendo. Egoísta por querer usar o dinheiro que meu pai economizou para minha educação? Como isso me faz egoísta? Megan cruzou os braços. Um adulto verdadeiramente responsável entenderia a importância da equidade em uma família. Talvez você devesse considerar uma faculdade comunitária se estiver tão preocupado com o dinheiro. Certamente seria uma opção mais modesta e adequada. Eu estava sem palavras. A audácia da sugestão dela me deixou irritado. Olhei para Jack esperando algum tipo de apoio, mas ele apenas olhava para o chão, claramente desconfortável. "Isso é loucura", consegui dizer finalmente. "Vou falar com o papai sobre isso." Megan sorriu e disse: "Vá em frente, mas lembre-se de que seu pai e eu somos parceiros. Tomamos decisões juntos sobre o que é melhor para esta família." Saí da cozinha furioso. Eu precisava falar com o papai, fazê-lo entender o que estava acontecendo. Mas todas as vezes que tentei ficar a sós com ele desde então, Megan estava lá, pairando, direcionando a conversa. Os dias seguintes foram tensos. Megan agia como se nada tivesse acontecido, mas havia uma autossuficiência em seu comportamento que fazia meu sangue ferver. Ela fazia comentários durante o jantar sobre a importância do dinheiro, da responsabilidade e de não aceitar esmolas, sempre com um olhar significativo na minha direção. Meu pai parecia alheio às tensões subjacentes. Ele assentia aos comentários de Megan, ocasionalmente acrescentando sua própria anedota sobre o valor do trabalho duro. Era como se ele tivesse esquecido todas as nossas conversas anteriores sobre meu futuro, todas as suas promessas de apoio. Eu me senti cada vez mais isolado. Jack e Emma me evitavam, claramente desconfortáveis com a situação, mas sem querer enfrentar sua mãe. Eu me voltei para minhas inscrições universitárias, determinado a garantir o maior número possível de oportunidades de bolsa de estudo, caso fosse necessário. Uma noite, finalmente consegui falar com meu pai a sós em seu escritório e disse que queria conversar com ele sobre algo. Meu pai levantou a cabeça do computador, franzindo a testa. "Sobre o que, filho?" Respirei fundo. Megan tem dito algumas coisas sobre redistribuir o dinheiro, sobre eu talvez não usá-lo de jeito nenhum. Eu pensei que tínhamos um plano. A expressão do meu pai era difícil de ler. Ele suspirou. Sua madrasta levantou alguns pontos válidos sobre responsabilidade e o valor de trabalhar pelas coisas, disse ele lentamente. Talvez tenhamos sido apressados ao lhe oferecer a quantia completa. Eu senti como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés. Mas, papai, você prometeu, disse eu. Trabalhei tão duro, mantive minhas. Fiquei em choque. A acusação era tão absurda, tão completamente fabricada, que não consegui encontrar palavras para me defender. Olhei para o meu pai, esperando que ele enxergasse a mentira óbvia. Mas, no momento em que vi seu rosto, soube que tudo havia mudado. Ele me olhava com uma mistura de nojo e decepção que eu nunca tinha visto antes. Tentei me defender, explicar que Megan estava mentindo, mas meu pai não quis ouvir. Parecia que ele já havia tomado sua decisão.
Com uma voz tremendo de raiva, ele me disse para ir para o meu quarto enquanto ele e Megan discutiam o que fazer. Passei as horas seguintes andando de um lado para o outro no meu quarto, alternando entre a raiva e a incredulidade. Não conseguia entender como meu pai podia acreditar em uma mentira tão descarada. Tentei pensar em maneiras de provar minha inocência, mas era a minha palavra contra a de Megan, e estava claro de que lado meu pai estava. Mais tarde naquela noite, meu pai veio ao meu quarto. Seu rosto estava sombrio e ele nem conseguiu me olhar nos olhos enquanto falava. Ele disse que não podia ter alguém que se comportasse de maneira tão inapropriada morando em sua casa. Ele me deu até o final da semana para encontrar outro lugar para morar. Tentei novamente defender meu caso, fazê-lo ver a razão, mas ele não quis ouvir. Continuou repetindo que estava decepcionado comigo e que nunca pensou que eu poderia fazer algo assim. Antes de sair, ele me entregou um envelope contendo algum dinheiro para ajudar a começar. Empacotei minhas coisas em um estado de choque, ainda incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Jack e Emma me evitaram completamente, sem dúvida ouvindo alguma versão das mentiras de Megan. Tentei uma última vez falar com meu pai, para fazê-lo ver a verdade, mas Megan sempre estava lá, interpretando o papel de vítima traumatizada. Entrei em contato com minha mãe, explicando a situação entre lágrimas. Ela ficou furiosa e queria confrontar meu pai e Megan imediatamente, mas eu implorei para que não o fizesse. Tinha medo de que isso só piorasse as coisas, e uma pequena parte de mim ainda esperava que meu pai recuperasse o juízo por conta própria. Felizmente, meu amigo Mike se mostrou um grande apoio. Quando contei a ele o que havia acontecido, ele imediatamente me ofereceu o quarto de hóspedes em sua casa. Seus pais estão fora da cidade por alguns meses devido ao trabalho, então posso ficar aqui sem causar problemas para a família dele. Agora estou tentando me ajustar à vida na casa de Mike. Ele tem sido incrivelmente solidário, mas não consigo deixar de me sentir como um fardo. Estou tentando contribuir como posso, cozinhando refeições, fazendo tarefas domésticas, mas não é o mesmo que ter meu próprio lugar. Tenho alternado entre a raiva e o desespero. Como meu pai pôde acreditar em uma mentira tão horrível? Como ele pôde descartar nosso relacionamento, todos os anos de memórias e confiança, com base apenas na palavra de Megan? E como Megan pôde fazer isso? Eu sabia que ela não gostava de mim, mas acusar-me de algo tão terrível, destruir deliberadamente meu relacionamento com meu pai, é um nível de crueldade que eu não consigo compreender. Pensei em procurar meus avós, mas tenho medo de como eles reagiriam às acusações de Megan. E se eles também acreditarem nela? Não suportaria ver aquela mesma expressão de nojo e decepção em seus rostos. Também considerei ir à polícia para denunciar as acusações falsas de Megan, mas não tenho certeza de que isso adiantaria. Não é como se ela tivesse feito essas acusações publicamente ou tentado abrir um processo, e tenho medo de que envolver as autoridades só faça meu pai se apegar ainda mais à sua crença nas mentiras de Megan. Minha mãe me ofereceu a oportunidade de ir morar com ela, mas ela mora em outro estado. Mudar-me para lá significaria abrir mão da universidade dos meus sonhos, do futuro pelo qual trabalhei tanto durante anos. Mas estou começando a me perguntar se tenho outra escolha. A mentira de Megan destruiu tudo, e parece que não há nada que eu possa fazer a respeito. Meu pai, a pessoa que deveria me conhecer melhor do que ninguém, que deveria estar ao meu lado, independentemente de qualquer coisa, escolheu acreditar no pior de mim sem sequer me dar uma chance de me defender. Tenho revivido cada interação que tive com Megan, tentando entender de onde veio essa mentira. Foi apenas um movimento oportunista quando ela viu o quanto eu estava bravo durante nossa discussão, ou ela estava planejando isso há algum tempo, esperando o momento certo para se livrar de mim de uma vez por todas? De qualquer forma, o nível de cálculo e crueldade envolvido me deixa enjoado. Quanto ao meu fundo universitário, não faço ideia do que vai acontecer com ele agora. Será que Megan vai dar tudo para Jack e Emma? Será que meu pai vai usar o dinheiro para pagar minha universidade dos sonhos, mesmo acreditando que sou algum tipo de predador? Tenho tentado descobrir meus próximos passos. Mike me ajudou a encontrar um emprego de meio período em um supermercado local. Não é muito, mas é algo para ajudar nas despesas domésticas e economizar um pouco para o futuro. Sempre que tento pensar de maneira prática sobre minha situação, sou dominado por uma onda de raiva e dor. Considerei procurar o ex-marido de Megan, o pai de Jack e Emma. Talvez ele tenha alguma ideia sobre o comportamento dela, alguma experiência com suas mentiras, mas tenho medo de abrir essa caixa de Pandora. A realidade da minha situação está começando a se instalar. Estou dependendo da bondade de um amigo,
com fundos limitados, sem um lugar permanente para morar. A injustiça de tudo isso é quase insuportável. Fiz tudo certo. Estudei duro, fiquei longe de problemas, trabalhei para alcançar meus objetivos, e em questão de um único fim de semana, tudo me foi tirado pelas mentiras de uma pessoa. Estou tentando me manter forte, não deixar que isso me destrua. Continuo dizendo a mim mesmo que a verdade vai aparecer eventualmente, que meu pai vai perceber o que Megan fez e vai vir atrás de mim para se desculpar. Mas a cada dia que passa, essa esperança parece mais e mais uma fantasia infantil. Não sei qual será minha próxima atualização. Por enquanto, quero agradecer a todos que leram minha postagem original e ofereceram conselhos. Lamento não ter podido agir em muitos deles antes que tudo desmoronasse. Se alguém passou por uma situação semelhante ou tem algum conselho sobre como seguir em frente a partir daqui, ficarei extremamente grato. Sinto-me perdido e sozinho, e qualquer orientação será bem-vinda. Tentarei postar outra atualização quando tiver mais novidades. Até lá, me desejem sorte. Sinto que vou precisar. Atualização 2. Passaram-se cerca de 2 semanas desde minha última atualização, e muitas coisas aconteceram. Ainda estou morando na casa de Mike, mas houve um desenvolvimento inesperado que precisava ser compartilhado. Eu estava no trabalho, repondo prateleiras no supermercado, quando recebi uma ligação dos meus avós. Quase não atendi, tenho evitado chamadas de números desconhecidos, com medo de que fosse meu pai ou Megan tentando entrar em contato comigo. Mas algo me disse para atender, e fico feliz por ter feito isso. Assim que ouvi a voz da minha avó, soube que algo estava errado. Ela parecia preocupada e confusa, perguntando se eu estava bem e seguro. No começo, não entendi o que estava acontecendo. Então, ela mencionou que meu pai havia ligado para eles, contando algumas notícias perturbadoras sobre o motivo de eu ter saído de casa. Fiquei extremamente assustado, temendo que as mentiras de Megan tivessem se espalhado além do meu pai. Perguntei à minha avó o que exatamente meu pai havia contado a eles, e sua resposta confirmou meus piores medos. Meu pai lhes contou sobre as acusações falsas de Megan, pintando-me como algum tipo de predador que estava fazendo avanços inadequados em direção à minha madrasta. Senti-me enjoado. Era ruim o suficiente que meu pai acreditasse nessas mentiras, mas agora meus avós também? Não suportava a ideia de que eles me olhassem do mesmo jeito que meu pai fez naquela última noite em casa, com nojo e decepção. Mas, enquanto minha avó continuava falando, percebi algo, ao contrário do meu pai, que imediatamente acreditou nas acusações de Megan. Meus avós eram céticos. Eles me conheciam, me viram crescer, e algo nessa história não parecia certo para eles. É por isso que eles estavam me ligando, não para me condenar, mas para ouvir meu lado da história. Por um momento, fui tentado a minimizar tudo, dizer que foi apenas um mal-entendido e mudar de assunto. Estava tão cansado de tentar me defender contra essas mentiras horríveis. Mas então percebi que essa poderia ser minha única chance de contar a verdade, de ter alguém na minha família que acreditasse em mim. Então, respirei fundo e contei tudo a eles. Comecei desde o início, explicando sobre o fundo universitário e as crescentes tentativas de Megan de interferir. Contei sobre as discussões, sobre como ouvi os planos de Megan para redirecionar o dinheiro para Jack e Emma. Descrevi a confrontação final e como Megan inventou essas acusações terríveis quando percebeu que estava perdendo o controle da situação. Enquanto eu falava, podia ouvir as reações dos meus avós mudando de confusão para choque, depois, para raiva. Eles fizeram perguntas, querendo esclarecer certos pontos, mas na maior parte do tempo, eles apenas escutaram. Quando finalmente terminei, houve um longo silêncio do outro lado da linha. Então, meu avô falou, sua voz cheia de raiva reprimida. Ele disse que acreditavam em mim, que sabiam que eu nunca faria as coisas das quais Megan me acusou. Ele perguntou por que eu não havia procurado eles antes, e admiti que tinha medo de que eles não acreditassem em mim, que tomassem o lado do meu pai, como ele fez com Megan. Minha avó me garantiu que sempre estariam do meu lado, que lamentavam que eu tivesse que passar por isso sozinho. Então, ela disse algo que me deixou congelado, eles iam falar com meu pai. Entrei em pânico um pouco, preocupado que confrontar meu pai só piorasse as coisas. Mas meus avós estavam determinados. Eles disseram que não podiam ficar parados e assistir seu filho jogar fora seu relacionamento comigo por causa de uma mentira. Prometeram me ligar de volta depois de falarem com ele. As próximas horas foram agonizantes. Não conseguia me concentrar no trabalho. E se meu pai não os escutasse?
E se isso só o deixasse mais irritado, fazendo-se apegar ainda mais à crença nas mentiras de Mega? Ou, pior, e se meus avós mudassem de opinião depois de falar com ele, decidindo que talvez Megan estivesse dizendo a verdade afinal? Quando meu telefone finalmente tocou novamente, atendi de imediato. A voz do meu avô era grave enquanto ele explicava o que aconteceu. Eles ligaram para meu pai, o confrontaram com o que eu havia contado. Meu pai tentou defender Mega no começo, mas eles não permitiram que ele minimizasse o assunto. Exigiram saber como ele poderia acreditar em coisas tão terríveis sobre seu próprio filho, como ele poderia me expulsar de casa sem sequer tentar chegar ao fundo do problema. Aparentemente, a conversa ficou acalorada. Meu avô disse que, pela primeira vez em anos, ele levantou a voz para seu filho. Disse a meu pai que ele estava cometendo um erro terrível, que estava sendo manipulado por Mega e correndo o risco de perder seu relacionamento comigo para sempre. Então, meu avô soltou uma bomba, disse ao meu pai que, se ele não consertasse essa situação, se ele não tentasse ao menos ouvir minha versão da história e buscar a verdade, eles mudariam seu testamento. Todos os bens, a herança que meu pai sempre presumiu que seria sua um dia, iriam para mim. Fiquei atordoado. Nunca havia pensado na herança dos meus avós, nunca a considerei parte do meu futuro. Ouvir que eles estavam dispostos a usá-la como uma alavanca para forçar meu pai a ver a razão foi esmagador. Minha avó pegou o telefone então. Ela me disse que estavam completamente ao meu lado, que fariam o que fosse necessário para me ajudar a superar isso. Ofereceram-me para ir morar com eles, ajudar a resolver minha situação universitária, e até disseram que contratariam um advogado, se necessário, para me proteger de novas acusações falsas de Mega. Eu estava agradecido além das palavras, mas também aterrorizado. Isso parecia estar saindo do controle, se tornando algo muito maior do que apenas uma disputa familiar. Perguntei-lhes qual havia sido a reação do meu pai ao ultimato. Meu avô explicou que, no começo, meu pai ficou em choque, depois ficou irritado. Acusou-os de tomar partido sem conhecer toda a história, de tentar chantageá-lo. A ligação terminou com meu pai desligando o telefone na cara deles. Agora, estamos em um jogo de espera. Meus avós deram ao meu pai uma semana para entrar em contato comigo, para ao menos tentar ouvir minha versão da história. Se ele não fizer isso, dizem que seguirão em frente com sua ameaça sobre a herança. Parte de mim espera que isso seja o despertar que meu pai precisa, que o faça questionar a história de Mega e lembrar quem eu realmente sou. Mas outra parte de mim está aterrorizada que isso apenas crie uma divisão ainda maior entre nós, que meu pai veja isso como se eu estivesse colocando seus pais contra ele. Quanto à minha situação de vida, as coisas com Mike ainda estão indo bem, mas sei que não posso ficar aqui para sempre. Seus pais voltarão em algumas semanas, e, embora possam ser compreensivos com a situação, não posso me impor assim. A oferta dos meus avós para que eu vá morar com eles é tentadora, mas eles moram em outro estado. Ainda estou trabalhando no supermercado, tentando economizar dinheiro, mas é uma gota no oceano comparado ao que precisarei para a universidade. Tenho pesquisado bolsas de estudo e empréstimos, mas sem acesso ao meu fundo universitário, os números simplesmente não se encaixam. A ideia de desistir da universidade dos meus sonhos, de me contentar com uma opção mais barata ou adiar a faculdade completamente, é devastadora. Também tenho lidado com as consequências emocionais de tudo isso. Alguns dias, mal consigo sair da cama, dominado pela injustiça de tudo. Outros dias, estou com raiva, querendo confrontar meu pai e Megan e forçá-los a admitir a verdade. Mike tem sido ótimo, ouvindo-me quando preciso desabafar e dando-me espaço quando preciso estar sozinho, mas sei que essa situação também o está estressando. Minha mãe tem me ligado regularmente, ainda oferecendo para eu ir morar com ela. Aprecio seu apoio, mas não posso simplesmente ir embora. Além disso, uma pequena parte rancorosa de mim não quer dar a satisfação a meu pai e a Megan de me afastarem completamente. Então, agora, eu espero. Espero para ver se meu pai vai me contatar, se ele estará disposto a ouvir a verdade. Tentarei postar outra atualização quando tiver mais novidades. Até lá, me desejem sorte. Sinto que vou precisar. Atualização 3. Passaram-se 3 meses desde minha última atualização e a situação explodiu completamente. Ainda estou processando tudo o que aconteceu, mas vou tentar explicar da forma mais clara possível. Preparem-se, porque isso vai ser longo. Cerca de 1 mês após meus avós darem seu ultimato ao meu pai, recebi uma ligação dele. Sua voz tremia, e ele parecia estar chorando.
Ele me pediu para nos encontrarmos pessoalmente, dizendo que tinha algo importante para me contar. Eu estava desconfiado, mas concordei em encontrá-lo em um café local. Quando o vi, mal o reconheci. Ele parecia ter envelhecido anos em apenas alguns meses, com olheiras profundas e uma postura derrotada. Assim que nos sentamos, ele desabou completamente, soluçando e implorando pelo meu perdão. Explicou que havia descoberto a verdade sobre as mentiras de Megan. Aparentemente, ela vinha traindo meu pai com seu ex-marido, o pai de Jack e Emma, nos últimos meses. E não só isso, mas ela estava grávida, e o tempo deixava claro que o bebê não podia ser do meu pai. Meu pai havia escutado Megan no telefone com seu ex, discutindo seus planos para o futuro. Ele não obteve o quadro completo dessa conversa, mas foi o suficiente para que desconfiasse. Começou a prestar mais atenção, notando inconsistências nas histórias e no comportamento de Megan. A peça final do quebra-cabeça se encaixou quando meu pai chegou em casa mais cedo um dia e encontrou Megan e seu ex em uma situação comprometedora. Quando a confrontou, Megan não admitiu tudo de imediato. Em vez disso, tentou manipular meu pai, insistindo que ele estava imaginando coisas e que seu ex só estava ali para discutir algo sobre as crianças. Mas meu pai já não acreditava mais nela. Exigiu a verdade, e o que saiu foi ainda pior do que ele havia imaginado. Megan e seu ex haviam se reconectado alguns meses atrás, supostamente enquanto discutiam questões relacionadas a Jack e Emma. Uma coisa levou a outra e começaram um caso. No entanto, à medida que a verdade veio à tona, ficou claro que a manipulação de Megan ia além do caso. Ela admitiu que estava infeliz no casamento há algum tempo, sentindo que havia se precipitado sem ter superado completamente seu ex. Em vez de abordar esses problemas de maneira honesta, escolheu manipular a situação a seu favor. Megan confessou que viu o fundo universitário do meu pai para mim como uma ameaça à sua segurança financeira. Ela não tinha acesso direto a ele, mas vinha pressionando meu pai sutilmente para que ele considerasse usar esse dinheiro para outras finalidades, como reformas na casa ou férias em família. Seu plano era minar gradualmente o fundo enquanto assegurava sua própria posição financeira. As falsas acusações contra mim faziam parte desse plano, embora Megan tentasse minimizar seu papel nisso. Ela afirmou que, às vezes, realmente se sentia desconfortável comigo, mas admitiu que exagerou e distorceu os eventos para me pintar de maneira negativa. Seu objetivo era criar distância entre meu pai e eu, garantindo que eu não interferisse em seus planos. Quando meu pai confrontou Megan com tudo isso, ela nem sequer teve a decência de parecer envergonhada. Em vez disso, tentou inventar uma nova mentira, alegando que seu ex a havia manipulado, que ela também era uma vítima. Chorou e implorou, dizendo que havia cometido um erro, mas que realmente amava meu pai. Mas a encenação dela desmoronou quando seu ex, irritado por ser acusado, mostrou ao meu pai mensagens de texto e e-mails provando que Megan havia sido uma participante entusiasta no caso e na manipulação. Algumas das mensagens detalhavam seus planos para o futuro, incluindo como lidariam com o divórcio e dividiram os bens. A crueldade de tudo isso foi chocante. Megan não apenas traiu a confiança do meu pai com o caso, mas vinha trabalhando ativamente para minar sua relação comigo e assegurar seu próprio futuro financeiro às nossas custas. Ela jogou com as inseguranças do meu pai e seu desejo de fazer o novo casamento funcionar, enquanto planejava sua estratégia de saída. Meu pai estava devastado enquanto me contava tudo isso. Continuava pedindo desculpas, dizendo que sabia que não merecia meu perdão, mas que esperava que, um dia, eu pudesse voltar a confiar nele. Ele me disse que estava entrando com um pedido de divórcio imediatamente e que faria tudo ao seu alcance para consertar as coisas. Os processos de divórcio têm sido um pesadelo. Megan, percebendo que seu plano havia falhado, agora está tentando obter o máximo que pode antes que o divórcio seja finalizado. Ela alega que tem direito à metade de tudo, incluindo a casa e as economias para a aposentadoria do meu pai. Meu pai entrou com o pedido de divórcio logo após descobrir o caso de Megan, mas o processo legal tem sido lento. Passamos por inúmeras audiências preliminares e tentativas fracassadas de mediação. Nosso advogado diz que pode levar de 6 meses a 1 ano para que tudo seja finalizado. Felizmente, as evidências da infidelidade dela e a natureza manipuladora de suas ações estão jogando a favor do meu pai. No nosso estado, embora o adultério não desqualifique automaticamente um cônjuge de receber pensão alimentícia, ele é considerado ao determinar o apoio conjugal. O juiz tem sido pouco simpático às reivindicações de Megan, especialmente considerando a existência dessas mensagens de texto e e-mails condenatórios. A gravidez de Megan complicou as coisas.
Ela está tentando usar isso como uma alavanca, insinuando que o bebê pode ser do meu pai, afinal, e que ele não deveria abandonar seu filho. No entanto, dado o cronograma de seu caso e as evidências do meu pai, é altamente improvável que o bebê seja dele. O advogado do meu pai recomendou que ele solicite um teste de paternidade assim que o bebê nascer, mas, por enquanto, Megan não pode usar a gravidez de maneira tão eficaz para manipular a situação. Quanto ao meu fundo universitário, descobriu-se que Megan não conseguiu acessá-lo diretamente, mas vinha pressionando meu pai para retirar dinheiro dele para várias despesas familiares. Meu pai, querendo manter a paz e acreditando nas mentiras de Megan sobre eu não merecer o dinheiro, concordou algumas vezes. Ele prometeu repor cada centavo, mesmo que precise trabalhar em 2 empregos para fazer isso. A parte mais frustrante é como Megan continua tentando manipular todos ao seu redor. Ela contou a Jack e Emma que meu pai está tentando roubar seu bebê, que ele é abusivo e que eles precisam testemunhar contra ele nos processos de divórcio. Ela entrou em contato com amigos da família, inventando uma história sobre ser uma esposa incompreendida que cometeu um erro, mas que merece uma segunda chance. Ela até teve a audácia de me ligar, chorando e dizendo que nunca quis que as coisas chegassem tão longe, que estava apenas assustada e confusa. Tentou me convencer de que, se eu dissesse ao meu pai que a perdoava, talvez pudéssemos voltar a ser uma família. A manipulação era tão óbvia que quase era cômica, mas ainda assim me deixou enjoado. Jack e Emma estão presos no meio desse pesadelo. Eles têm passado mais tempo com o pai deles recentemente, sem saber que seus pais estavam reavivando o relacionamento às costas do meu pai. Quando tudo veio à tona, eles ficaram devastados. Eles se aproximaram de mim e do meu pai, pedindo desculpas por não terem me apoiado e explicando que Megan também os havia alimentado com mentiras sobre mim. Megan lhes disse que eu estava com ciúmes deles e que estava tentando sabotar seu relacionamento com meu pai. Ela os convenceu de que eu era instável e potencialmente violento, o que explica por que me evitaram nas últimas semanas antes de eu sair. Descobrir a verdade foi um grande golpe para eles e estão lutando para aceitar quem sua mãe realmente é. Meu pai tem tentado corrigir as coisas de todas as maneiras que pode. Ele se aproximou dos meus avós, agradecendo-lhes por me apoiarem e pedindo desculpas por não ter escutado antes. Ele ofereceu pagar por terapia para mim, reconhecendo o trauma emocional que tudo isso causou. Ele até está tentando consertar as coisas com minha mãe, reconhecendo que suas más decisões colocaram um fardo injusto sobre ela. Quanto a mim, ainda estou tentando processar tudo isso. Parte de mim está aliviada por a verdade finalmente ter vindo à tona, por eu ter sido justificado e por meu pai finalmente acreditar em mim. Mas outra parte de mim está com raiva de que tenha sido necessária uma traição desse nível para que ele visse a verdade, com raiva de que eu tenha que passar por meses de dor e incerteza porque ele não podia confiar em seu próprio filho em vez de uma mulher que ele só conhecia há alguns anos. Voltei para casa por enquanto, para o meu antigo quarto. É estranho estar de volta aqui, sabendo de tudo o que aconteceu. Meu pai e eu andamos sobre cascas de ovos um ao redor do outro, ambos incertos sobre como reconstruir nosso relacionamento. Vamos começar terapia familiar em breve, na esperança de trabalhar no sofrimento e na desconfiança que se acumularam. Meus planos universitários estão de volta aos trilhos. Meu pai prometeu fazer o que for necessário para garantir que eu possa frequentar a universidade dos meus sonhos, e estou cautelosamente otimista sobre o futuro. Meus avós têm sido incrivelmente solidários, oferecendo tanto ajuda emocional quanto financeira, se eu precisar. As batalhas legais estão longe de terminar. Megan está lutando com unhas e dentes por cada centavo que puder obter, prolongando os processos de divórcio com constantes exigências e acusações. Seu advogado tem tentado pintá-la como uma esposa e madrasta dedicada que cometeu um erro único, mas as evidências de seu comportamento manipulador estão prejudicando seu caso. O advogado do meu pai tem pressionado por um acordo justo, mais firme, dado o adultério de Megan e a natureza premeditada de sua manipulação. É improvável que ela obtenha o grande pagamento que esperava. Também há a questão das possíveis acusações criminais. O advogado sugeriu que as ações de Megan poderiam constituir fraude, dado o nível de manipulação financeira envolvido. É uma área legal complexa, e meu pai ainda está decidindo se deseja seguir esse caminho ou simplesmente se concentrar em finalizar o divórcio e seguir em frente com nossas vidas. O ex de Megan também não está se livrando facilmente. Seu envolvimento no caso e a manipulação subsequente vieram à tona, e ele está enfrentando seus próprios problemas legais. Sua esposa atual, sim, ele estava casado o tempo todo, entrou com um pedido de divórcio, e há rumores de que sua empresa o demitirá devido ao escândalo.
É uma pequena consolação, mas ainda parece uma forma de justiça. Enquanto escrevo esta atualização, fico impressionado com a rapidez e a profundidade com que as mentiras de uma pessoa podem destruir várias vidas. Megan saiu do caos que criou sem olhar para trás, deixando o resto de nós para juntar os pedaços. Vai ser um longo caminho para a recuperação de todos nós. Não tenho certeza do que o futuro reserva, mas pela primeira vez em meses, sinto que posso voltar a respirar. A verdade veio à tona, meu nome foi limpo, e eu tenho meu pai de volta, mesmo que nosso relacionamento ainda seja frágil. É mais do que eu ousava esperar durante aqueles dias sombrios em que pensei que tinha perdido tudo. A todos que têm acompanhado minha história e oferecido apoio, obrigado. Suas palavras gentis e conselhos foram uma tábua de salvação durante essa terrível experiência. Postarei outra atualização se houver algum desenvolvimento significativo, mas por enquanto, estou me concentrando em curar e seguir em frente. Desejem-nos sorte. Depois de tudo o que aconteceu, acho que vamos precisar. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.